Fala pessoal, tudo bem? Reinaldo passando mais uma vez aqui no canal para falar sobre as coisas do Santos. Pois é, a volta do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro, jogando em casa, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Santos 2, Bahia 2. Santos ainda não venceu no campeonato. Ainda acho que também não é momento de pânico, principalmente para o torcedor. O Santos tem um bom elenco, tem um bom time, precisa ajustar rápido. Estamos chegando aí já na segunda quinzena de abril, já tem mais de 20 jogos no ano, oficiais, tirando amistosos. Precisa ajustar e ajustar rápido. Acho que não vai brigar para não cair, mas ainda acho que está no oba-oba, né? E esse oba-oba não é bom. O que ganha o jogo é time bom, oba-oba, vamos que vamos, esse tipo de coisa. Quase livrou do rebaixamento, não livrou. E se o Santos precisa, se o Santos quer brigar por coisas importantes no campeonato, precisa ter time, né? O Caixinha continua pressionado. Mas enfim, falando do jogo especificamente, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Caixinha. Primeiro tempo do Santos muito ruim, muito ruim. O Bahia foi muito superior, apesar do Santos ter tido mais posse de bola. O Bahia foi sempre muito agressivo e muito perigoso nos contra-ataques, principalmente por uma falta de leitura, na minha opinião, muito grande da última linha defensiva do Santos, porque o Caixinha gosta de jogar com um time muito adiantado. E aí tem uma observação que eu queria fazer, que há um tempo atrás existia um grande debate na mídia brasileira sobre a existência ou não do 9, aquele centroavante que todo mundo acha que é só para colocar a bola para dentro do gol, e não é. Ele tem a função de facilitar o jogo. E o Willian José, no primeiro tempo, deu uma aula de pivô. Principalmente no primeiro gol, por exemplo, o Gil saiu à caça dele, ele facilitou, deu tapa de primeira, a bola entrou no Eric, que fez o gol. No final do primeiro tempo, ele fez a mesma coisa, o Willian José, facilitou do outro lado em cima do Zé Ivaldo, que saiu para marcar, feito um desesperado. O Eric fez uma boa jogada, chutou a bola na trave, enfim. Primeiro tempo foi muito ruim. No segundo tempo, o Santos melhorou. O Caixinha foi ovacionado de burro. Enfim, ele fez duas mudanças e como o futebol também não perdoa, né? Essas coisas só o futebol, só acontece no futebol. Os dois jogadores que ele colocou, ou os jogadores que ele colocou não na mesma hora, foram os jogadores que fizeram o gol do Santos. O Santos fez um gol com o Tassiano, logo ali com 17, 18 do segundo tempo, depois dos 30 e poucos, 37 ele virou com o gol do Pituca, os dois entraram e a gente achou que ia dar para ganhar o jogo, mas aí uma falha, aos 45, mais ou menos, uma falha terrível do JP Sherman de leitura também, foi dar um carrinho fora da área, totalmente sem propósito, e o Brasão também mal posicionado, tomou um gol bobo, o Santos acabou cedendo empate. O Santos vai agora para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, ainda sem vitória, eu repito, sem momento para pânico, mas é importante começar a ganhar jogo. Teve bom volume no primeiro tempo contra o Vasco, teve bom volume contra o Bahia no segundo tempo. Nos 4 tempos, 2 foram muito bons, mas precisa ganhar jogo, né? Precisa ganhar jogo, vai ter um jogo pesado contra o Fluminense no Maracanã na semana que vem. Mas é um jogo perfeitamente ganhável. Assim. O Fluminense também não vem no grande momento, trocou de técnico agora, tem aquele fator diferente, né? Então, assim, mas é um jogo ganhável. O Santos já foi lá, já ganhou, então é perfeitamente possível. E para a semana que vem, volta o menino Ney, ou o adulto Ney, ou sei lá como você queira chamar, o Neymar volta. Depois de um mês, não sabemos a condição que ele volta, não sabemos qual é a condição de jogo que ele vai estar, mas provavelmente ele volta. Tem tratado aí em 2 períodos de fisioterapia, voltou a treinar com bola. Talvez ele ajude. Enfim, vamos ver o que vem pela frente com o Neymar. E sobre o Caixinha que a gente falou, o Caixinha continua muito impressionado, né? Principalmente com os nomes como Dorival e Tite, são praticamente os 2 últimos técnicos da seleção, os outros eram interinos, né? Se você quiser considerar o Diniz como interino. Estão disponíveis, estão por aí. Neymar tem muita amizade com o Tite, então assim, o Caixinha já dá para cobrar. Eu sempre tenho um pouco mais de paciência, mas assim, nós estamos chegando na segunda quinzena de abril, como eu falei, 20 jogos, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, já passou o Campeonato Paulista, então assim, precisa ter time, precisa ter jogo. Hoje, claramente, o Bahia era muito mais time que o Santos. Não que individualmente eu acredite nisso, mas o time coletivamente era muito melhor e o Caixinha está sendo cobrado. Não me estranharia se no meio da semana ele fosse demitido e viesse um desses 2 que eu citei, ou algum outro, mas ele está bem pressionado. A torcida xingou no intervalo, xingou no final, ele fez gesto para a torcida, enfim, o clima não está bom para ele, e aí acho que se não for agora, se não vier na vitória contra o Fluminense, acho que vai. Acho que ele vai
Vai pegar um voozinho para Portugal aí. Bom, era isso que a gente tinha para falar das coisas do Santos. Semana que vem, como eu falei, Santos Fluminense do Maracanã. O jogo está marcado para sábado, se não me engano. Mas havia uma questão também, o jogo podia ser no domingo, uma questão da Polícia do Rio, que eu estava lendo agora há pouco. Enfim, estaremos aqui após o jogo para falar sobre as coisas do Santos. E qualquer novidade a gente atualiza vocês aqui no canal, beleza? Um abraço a todos, valeu, tchau!